Beleza, pessoal? Agora que a gente já entende um pouquinho mais sobre escopos, né, sobre function, if, Swift, entre outros, nós conseguimos entender um pouquinho melhor sobre os escopos. Tá? Então, só revisando aqui, se a gente colocar uma cláusula if, né, abre e fecha chaves, então aqui dentro nós temos o escopo do if, nesse intervalo da abertura e do fechamento do chaves. Se eu colocar aqui um for, né, uma estrutura de repetição, aqui eu tenho o escopo do for. Se eu colocar aqui o switch, tá, e uma opção para escolha, então eu tenho aqui o escopo do switch. Então, se eu colocar aqui uma function, eu tenho aqui o escopo dessa function. Tá? Então, conhecendo um pouco mais sobre escopos, e se eu não coloco nada disso, é como se eu tivesse aqui um escopo, aqui fora, tudo isso aqui fosse também um escopo, tá? Independente do subescopo. Tá? Então, entende-se quando você não coloca nada, isso aqui também é um escopo. Tá? Imagina que você tem essas chaves, abre e fecha chaves, aqui define um escopo externo, tá? Mais global, tá certo? Então, vamos partir do ponto que nós estamos dentro do script by script, e aí temos esses escopos aqui. Conhecendo melhor esses escopos, existem vários outros escopos, né? Várias outras estruturas. Vamos entender melhor como que funciona as variáveis definidas como let e como var, por exemplo. Tá? Então, vou começar aqui pelo if, tá? Vou deixar o for, swift e function por último. Então, se eu vim aqui no meu if e coloco assim, ó, if true, e aqui dentro eu faço uma declaração de variável, por exemplo, n recebe 10, beleza? E eu vou imprimir esse console.log aqui no meu n, então eu vou ter aqui acesso ao minha variável n de dentro do meu if. Então eu simplesmente criei um programa que tem um if true, ou seja, não coloquei uma condição real aqui, eu coloquei true porque eu sei que se eu colocar true aqui direto ele já passa dentro do if. Tá? Se eu quisesse testar, eu colocaria aqui se 10 for maior do que 3, por exemplo. É um teste que também vai dar true. O resultado final dessa comparação vai ser true e ele vai entrar aqui. Se eu não quiser criar nada, nenhum teste real, e eu colocar true diretamente, então if true, o if entende que toda vez que for true aqui no meio ele tem que entrar. Tá? Então já entrou direto aqui. Beleza, aí let n igual a 10, aí o console.log n. Bom, nesse caso, nós conseguimos ver que ele acessou esse let n igual a 10 porque eles estão dentro do mesmo escopo. Se eu colocasse esse console.log aqui fora, aqui fora, o que queria acontecer? Eu tentei acessar uma variável que foi declarada fora do escopo do if. Tá? Então ele não está fora do bloco de escopo que eu defini. Então esse aqui é um bloco, esse escopo é um bloco, tá? Então o let ele respeita esse bloco. E aqui nós temos aqui console.log n, ele falou n is not defined. Isso quer dizer que ele não conhece esse n, não existe n nesse escopo externo. A linha 10 está fora do escopo de onde o let foi criado, que está na linha 7, tá? Aí você fala assim, bom, e se eu quisesse fazer o seguinte, colocar aqui como var no lugar de let, o que aconteceria? Quando eu coloquei var, é como se ele colocasse esse n num escopo global. Ele viesse e fizesse isso aqui, ó, jogasse para fora e eu conseguisse acessar numa boa. Tá? Então, mesmo eu declarando dentro de um escopo, ele consegue estar dentro de um contexto mais global. Então, se você quiser visualizar mesmo como que esse cara aqui funciona, só vir aqui no inspetor de elementos, aqui na parte sources, e colocar aqui para ele fazer um debug aqui dentro da linha 7, tá? Atualizar o programa. Então perceba que aqui ele vai visualizar scope, ele vai mostrar para você o escopo global que é do objeto window, tá vendo? Então nós temos aqui o escopo global do objeto window. Se eu clicar aqui dentro desse escopo, tá? Eu consigo ver todas as variáveis, todos os métodos do objeto window, ou seja, eu não precisei criar esse objeto window nativo do JavaScript. E perceba que lá dentro tem um tal do n que está undefined, está undefinido, porque a gente ainda não passou por essa linha. Se eu passar por aqui e buscar ele novamente lá dentro, agora o meu n recebe 10.
Perceba que esse N ele foi para dentro de um objeto, de um escopo global chamado window. Ele foi para lá dentro como uma propriedade. Assim como eu tenho vários métodos e propriedades lá dentro, várias functions, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhes sobre isso. O meu N foi para dentro de um escopo global e é por isso que eu consigo acessar ele aqui de fora. Tá? Então, liberando, eu consigo acessar o meu N. Então, peraí. Então, quer dizer que se eu fizer isso aqui, ó, window.n, eu consigo ter o mesmo resultado? Vou desmarcar aqui o breakpoint, tá? E vamos olhar. 10, realmente está dentro do objeto Windows. Se eu colocar 11, window.n, ele apareceu. Até então a gente tinha usado o window.alert, né? Mas nesse caso aqui você acrescentou um elemento dentro do window. O window já está nativo ali, já existia e você criou alguém dentro do window com o seu var, tá? E se eu fizesse com let, onde que esse cara iria parar? Então, o meu window.n não existe. Ou seja, nós não definimos esse cara, ele não existe mais. Tá? Então, isso quer dizer que o let não faz isso, ele não coloca dentro do escopo global. Beleza? Já é diferente do var, e é por isso que eu consigo acessar, porque ele joga esse n dentro do window, tá bom? Então, vamos lá. Tirando aqui, vamos trabalhar só assim diretamente com n, ele acessou bonitinho, tá? Se eu colocar assim, uma variável n e colocar uma variável n2, vamos pôr aqui, ó, n1 e n2, tá? Como é var, opa, esqueci de colocar aqui, olha lá, n1 e n2, ele mostrou n1 como undefined porque eu não atribuí nada a ele, vou pôr aqui, ó, 10 e vou pôr aqui 20, tá vendo? Então eu coloquei lá, mostrou o 10, certo? E vou mostrar também o 20, porque ambos estão no escopo global, então eu consigo acessá-los aqui numa boa, beleza? E se eu vier aqui e falar assim, bom, deixa eu fazer o seguinte, se eu colocar aqui e colocar let nos dois, nós já vimos, se eu colocar let nos dois, ele não vai acessar, pronto, até aqui está tranquilo. E se eu colocasse esses caras aqui, não atribuísse nada para ele, deixa eu só colocar aqui, dentro do próprio escopo, então eu consigo acessar, porque eu estou lá dentro, certo? Se eu não atribuísse nada para ele, qual que seria o valor padrão do meu let? Se eu não atribuísse nada para ele? Undefined. Se eu colocasse var, qual que seria o valor padrão para eles? Undefined. Então, até aqui não mudou nada, tá? Bom, aí você fala o seguinte, Jameson, vamos criar aqui agora um outro escopo, tá? Um escopo de function. Olha só. Function. Vamos pegar esse próprio if aqui e vamos colocar dentro de uma function. Pronto. Vou colocar aqui uma function, vou chamar de somar o nome dessa function, tá? Ela vai criar uma soma de n1 e n2. Tá ali, criei uma function somar e tem um if dentro dela, tá? If true. Não aconteceu nada, por quê? Porque eu não invoquei ainda o meu método, a minha function somar. Então eu posso vir aqui e falar somar, agora ele vai executar. Eu falei somar, ele veio aqui e chamou if true, declarou duas variáveis, 10 e 20 e trajóia, e mostrou os dois números aqui. Não fez soma nenhuma por enquanto, tá? Nós estamos só testando o escopo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu chamar o somar, eu quero imprimir depois, tá vendo? O N1 e o N2. Olha só. Então, aonde que foi declarado o N1 e onde foi declarado o N2? Será que eles continuam ainda dentro do window? Será que se eu chegar aqui e falar assim, ó, window.n1 e window.n2, eles existem? Opa, não estão mais lá dentro. Ué, mas eu coloquei aqui, ó, var n1, var n2 e agora eu mandei chamar o window n1 e n2, ele deu como undefined. Então, se eu tirar aqui o somar, tirei aqui o somar, a function, e chamo, ele existe. Então, o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que nós temos um comportamento diferente quando nós estamos trabalhando com soma, perdão, com function, tá? Então, não quer dizer que ele colocou dentro do window em si, tá? Na verdade, ele estava aqui, nós declaramos aqui o if, eu pus N1 e N2, ele colocou num contexto global. Mas até que nível que a gente pode falar que esse cara aqui é global? Global até que ponto? Será que se eu chegar aqui fora, tá aqui, ó, N1 e N2, né? Tá ali. Eles foram declarados dentro do if. Será que se eu chegar aqui fora, aqui, no somar aqui, e eu colocar N1 e N2, ele vai existir? Não vai existir, tá vendo? Então, assim, ele é global
dependendo do contexto que você está visualizando, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar fora do meu if, ele vai ter acesso, porque esse N1 e esse N2 é como se ele tivesse sido declarado aqui, ó, dentro da function, tá? Um nível mais acima de onde ele foi declarado, tá aqui. Então, esse cara aqui, deixa eu colocar aqui, entre aspas, tá aqui, perdão, entre parênteses, para colocar em comentário, ele acessou, eu declarei N1 e N2, tá vendo? N1 e N2, declarei ele bonitinho e ele acessou tranquilo aqui fora do if, tá? É a mesma coisa que se eu tivesse declarado ele aqui dentro. O acesso é o mesmo, eles estão dentro do mesmo escopo, só que é um escopo local, tá? Para você visualizar isso um pouquinho melhor, olha só, eu sugiro que você venha aqui no debug e faça assim, ó, marca aqui o breakpoint na linha 8, tá? E rode o programa. Rodando o programa, você vai conseguir ver isso aqui, ó. Ali. N1, N2, ó, escopo local, não no global. Ele não está mais lá no window, tá? Embora a function, se você colocar um this, ele consegue acessar o window. Esse Windows é esse mesmo que esse aqui, o window, tá? Então, sempre de dentro da função, eu consigo acessar o objeto mais global através desse this, tá? Mas no momento a gente não está fazendo isso. Então eu só declarei essas duas variáveis, N1 e N2, dentro do escopo local, ou seja, dentro do escopo que só existe na function, aqui N1 e N2, e não dentro do window. Tá? Tem um if aqui dentro, independente, e eu venho aqui e consigo mostrar. Olha lá, N1 e o N2, tá tranquilo. Beleza? Bom, então eu vou agora jogar esses caras aqui, tirar eles daqui, jogar dentro do if, e vamos ver como que acontece. Beleza, eu estou aqui na função somar, ele ainda continuou usando N1 e N2, tá vendo? Variável N1 e variável N2, ainda dentro do mesmo escopo, tá vendo lá? No escopo local, da mesma forma como se tivesse aqui, então não mudou. Então ele é global dentro da function, entre aspas, tá? Ele tem um acesso mais externo, mais global dentro daquele mundinho do somar. Tá? Quando acabar a função somar, essas variáveis vão deixar de existir e elas nunca foram parar dentro do this. Se você olhar aqui o this, ó, e vamos procurar aqui LMN, ó, não existe, ó, a função, não existe a variável N1 e a variável N2, tá vendo? Tá? Então rodei aqui. Então diferente de quando a gente trabalha no escopo do if, não no escopo da function ou qualquer outro escopo. Tá? Ele funciona um pouco diferente, isso você tem que entender. Beleza? Bom, então se eu vier aqui e colocar aqui uma variável aqui, ó, let N1 dentro da função e chamar de 10, certo? E aqui eu falar assim, let N1 e chamar de 10, o que vocês acham? É a mesma variável ou são variáveis diferentes? E mostrar o N1, opa, vou pôr 15. O que você acha que vai mostrar na tela? 10 ou 15? Aqui embaixo, mandei mostrar o N1. Ele tem uma variável chamada N1 10, e o outro N1 15. Só que uma está dentro do escopo da function, mais global, e o outro está dentro do escopo do if, que é mais restritos. E eu mandei imprimir o N1 dentro do escopo da function. Você acha que ele vai pegar o que foi declarado dentro do if ou o que foi declarado fora do if? Tá? Visualizando, então nós temos o 10, ou seja, esse cara eu declarei no escopo da function, então eu vou acessar ele da mesma forma, também estou dentro do escopo da function. Os dois estão dentro do escopo da function e fora do escopo do if, ou seja, uma caixinha mais interna aqui, então ele não conseguiu acessar. Tá? Se eu fizesse var N1 aqui e var N1 ali, dois var, e quisesse acessar, perceba que esse cara e esse cara são os mesmos. Os dois estão no escopo da function. É como se acontecesse uma sobrescrita. Tá? Então eu declarei o N1 aqui e eu vim aqui e declarei de novo o N1 com 15. Ele sobrepôs. Esse cara aqui foi parar no lugar daquele. E quando eu mostrei, ele mostrou 15. Tá vendo? Qual que é a diferença? E se eu falar assim, bom, tá aqui var e var, né? Se eu falar assim, let N1 e var N1, o que acontece? Aqui nós tivemos um problema. Você declarou uma variável let N1 aqui dentro desse escopo, tá? Que ela respeita esse conceito de block, né? De variáveis, de escopo de variáveis por bloco. E aqui embaixo eu tentei colocar o N1. Como são de tipagens diferentes, um é let, outro é var, então ele não deixou você simplesmente sobrepor o N1 naquele N1. Ele respeita esse cara. Ele falou, opa, peraí, o cara é mais exigente. Então quando eu vou mostrar, ele fala, não dá. Tá? Então, na verdade, o problema aconteceu aqui, na linha 11. Não consigo atribuir.
tá? Não consigo atribuir aqui porque eu teria que apagar esse cara e jogar esse em cima dele, mas o comportamento do let e do var são diferentes, então não vai dar certo, tá? Então isso aqui é uma coisa interessante você entender. Beleza? Então as coisas mudam um pouco quando você vai combinando functions com if. A grosso modo, o que você precisa entender é que o let ele é local, ele só existe aqui, ele respeita a regra do escopo, e o var ele é mais global, tá? Mas nem sempre ele vai para dentro do objeto window, global, mas nem sempre vai para o window, tá? Você está dentro de uma function, ele fica global dentro da function, tá? Se ele está fora da function, ele vai para dentro do objeto global, dentro do objeto window. Por exemplo, se eu vier aqui e falar assim, ó, vou criar um for aqui dentro dessa function. Eu venho aqui, eu tenho um if, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar um array aqui. Vou colocar aqui, ó, let array, e vou colocar 3 números dentro dele, ó, 1, 2 e 3, certo? Aí, pus um arrayzinho, tá? Bom, beleza. Aí eu vou fazer aqui um for. Vou fazer aqui um for e vou percorrer esse array, tá? Então eu venho aqui e vou fazer assim, ó, let, vou declarar uma variável let i, que começa com 0 até i menor do que a quantidade de posições no meu array, tá ali, e o i mais, tá ali. Eu estou usando essa estrutura de propósito para poder mostrar o let aqui, tá? Se eu vier aqui e falar assim, ó, mostrar o i, beleza, tá? Vou mostrar só o i, vai mostrar o que? 0, 1, 2, né? Então na hora que eu chamar, aqui não funciona mais, tá? Então na hora que eu chamar no console i, somar, o que ele vai mostrar para mim? Não existe console.log i. Ele vai mostrar 0, 1, 2, que são os índices. Vou pôr aqui os números 10, 20, 30, só para não confundir, tá? São os índice 0, índice 1 e índice 2. Beleza. Agora eu quero mostrar esse i fora do console. Aqui, fora do for, perdão. Vou colocar aqui. Eu consigo acessar o i fora do console? Não está definido, porque eu declarei ele como let. Então, ele só existe dentro desse escopo, tá? Então, eu declarei aqui dentro do parênteses, tá? Nessa expressão aqui do for. Declarei dentro da expressão do for. E aqui, o próximo escopo é o único escopo que consegue acessar, tá? Eu não consigo acessar ele por lá de fora. Beleza, então aí eu consigo chegar aqui no meu array e colocar ele dessa forma, assim. Ali, pronto, consegui acessar e aqui eu não consigo acessar o i. Beleza, olha lá, consegui imprimir numa boa. Então ele também respeita essa estrutura aqui e só passa a existir dentro do for e não num contexto global. Se eu tivesse colocado aqui var, por exemplo, tá? Então perceba, eu consegui utilizar o meu i aqui dentro para percorrer o for e também consegui imprimir o meu i lá fora, tá? Que é o último valor de i. Ele foi 0, ele foi 1, ele foi 2, aí ele foi 3 e saiu. Então eu consigo mostrar o último valor de i aqui, porque eu trabalhei com um escopo mais global aqui, ou seja, o escopo da function também daria, tá? E um outro detalhe aqui seria o switch, né? Então você tem aqui o switch, você coloca alguma coisa aqui e compara pelo case. Por exemplo, coloca aqui uma variável aqui em cima, let fruta, né? Vou pegar aqui o exemplo da documentação. Ah, tá, não, perdão, aqui tá na fruta recebe banana, banana. Beleza, você vem aqui, põe banana, tá ali, fruta, banana. Aí você faz assim, switch fruta, vamos escolher a fruta. Opa, preciso aprender a digitar. Fruta. Aí eu coloco assim, ó, case, né? Case ela for banana, tá? Tipo assim, banana, ela vai fazer uma coisa. Ela vai imprimir assim. Rapaz. Ela vai imprimir console.log banana, a fruta dos macaquinhos. Fruta preferida dos macacos. Preferida dos macacos. Pronto. Tá aqui. A fruta preferida dos macacos, se for isso, tá? Então, se eu rodar, a fruta preferida dos macacos, beleza? Porque é banana. Se eu colocasse assim, case, eu ponho um break, né? Um break. E se eu colocasse assim, case maçã, fruta preferida dos passarinhos, dos pássaros, por exemplo. Eu só copiaria, né? Isso aqui e colocaria assim,
Rapaz, hoje meu teclado tá louco, não sei se é o teclado ou sou eu. A fruta preferida dos passarinhos, dos pássaros. Pronto. Então, é dos macacos porque é banana, né? Então tá ali. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, nesse caso? Fechou aqui. Bom, aí o que eu queria mostrar? A parte do let, né? Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, let x, vamos colocar aqui, let, vou colocar aqui a cor da fruta. Vamos supor banana, eu vou declarar uma variável aqui interna que vai receber amarela. Então, perceba que eu fiz a questão de declarar uma variável aqui dentro do bloco case, tá? Aí, vou chamar de let cor amarela. Eu posso até personalizar isso dentro da minha mensagem, né? Colocar assim, ó, a fruta preferida dos macacos, aí dá um espaço mais a cor, que é amarela. Se eu salvar isso aqui, olha lá, a fruta preferida dos macacos, amarela, tá? Só para a gente entender. E aqui eu vou colocar assim, ó, let cor vermelha. Tá? A fruta preferida dos passarinhos, dos pássaros, e aqui eu vou dar um espaço e na frente eu vou colocar a cor, que seria vermelha. E aí nós temos um error. Poxa vida, cor has already been declared. O que isso quer dizer? Que a cor já foi declarada. Poxa, mas eu estou dentro de um escopo aqui e aqui outro escopo. Não. O que você tem que entender é que quando você for usar o switch, o escopo é todo esse cara aqui, ó. Todo esse grupo é o escopo e não apenas cada case tratado como um escopo, tá? Então isso aqui não funciona. Eu estou declarando dois lets dentro do mesmo escopo. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Dentro da minha function, eu tivesse declarado aqui dois, dentro da minha function não. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. If alguma coisa true. Aí eu venho aqui e declaro assim, ó, let A recebe 10. Aí eu venho aqui de novo, let A recebe 10. Então eu fiz duas declarações. Isso não dá certo. Só vou colocar em comentário aqui para você ver. Aqui, ó. Voltando aqui embaixo, só para você entender. Colocando todo mundo em comentário. Aqui. Aí. Opa. Cancelando tudo isso aqui. Aí. Barra espaço. Olha lá. O A é a mesma coisa, o A já tem sido, né, já foi declarado, ó, o A e o A. Eu não posso declarar dois lets, duas variáveis com o mesmo nome. E se fosse var? Um é let e outro é var. Também não dá certo. E se fosse aqui em cima, var e let? Também não dá certo. Tá vendo? Então são variáveis com o mesmo nome dentro do mesmo escopo, tá? Então, voltando aqui, vou apagar, descomentando tudo. Ctrl barra, perdão, e aqui eu tenho o mesmo problema, tá? Então, nesse caso, como que eu faria? Será que se eu trocasse para var, resolveria? Colocasse var, resolveria. Por quê? Porque nesse caso, ele trabalhou num escopo global. Então, se eu fizer isso dentro do escopo global, isso vai dar certo. Então, se eu colocasse aqui a banana, aqui colocasse maçã, olha lá, maçã, a fruta preferida dos pássaros é vermelha. No caso, funciona perfeitamente com o var, tá? Com o let não funciona dentro do switch. Ou uma outra forma de você fazer isso funcionar com let seria, mas eu quero funcionar com let, eu não quero esse var aqui, ficou esquisito, não entendi muito bem o que daria pra gente fazer. Bom, a gente sabe do conceito de escopo, então vamos declarar um escopinho aqui pro primeiro case. Olha só o que nós fizemos. Declarei um escopo para o case. Ou seja, eu abri e fechei chaves, isso cria um escopo. Tá? Isso também chama de lexical. Tá? Um escopo léxico. Tá? Então eu vim aqui e criei um escopo próprio para ele, apenas para ele, e a coisa funcionou do mesmo jeito. Tá? Se eu não coloco esse subescopo, esse subbloco, o que acontece? Ele entende que está todo mundo dentro do bloco do switch. Beleza? Então essa aqui seria uma outra forma de fazer ele funcionar, utilizando o let para você entender, se você quer ver isso aqui como um escopo e esse aqui também como escopo, você pode acrescentar esse par de chaves aqui também. Beleza, pessoal? Era mais para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o let e o var, um pouquinho de diferença, um pouquinho sobre o escopo, tá bom? No próximo eu vou falar um pouquinho mais sobre constantes.